Os amnésicos, não esqueçam de mim. Pensata, com Marcelo Madureira. Hoje é um programa especial. Nós vamos dar um tempo aqui no Pensata. A situação aqui da economia está difícil, está complicada e, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora, eu tenho duas pensatas. É essa pensata, né, que é toda terça-feira, que eu comento um livro, eu falo sozinho aqui, quer dizer, falo com meu amigo Nando Chagas, que está lá sempre do outro lado, me dando as dicas também, e o Pensata Live, que de domingo a quinta é todo dia de 22h30 às 23h30, em que eu não só comento livros, como também eu respondo as perguntas de vocês, nós batemos papo, é um programa ao vivo. Você pode entrar nele através do YouTube, do Facebook. Se você não conhece ainda o Pensata Live, né, a gente chama de Noites Insensatas, vá lá conhecer, porque durante o tempo, infelizmente, eu vou ter que dar uma parada aqui nesse nosso programa das terças-feiras, por uma questão realmente de corte de custos. Nós precisamos, aqui da Flox, face à situação da economia, face à situação de incerteza no Brasil, cortar alguns custos para que a gente possa continuar chegando até vocês com os nossos produtos, sempre com a mesma qualidade que vocês esperam. E no caso aqui do meu programa, eu sei que vocês são importantes, né? Por menos que sejam, né? Vocês são importantes, mas aí essa conta acaba ficando cara para a gente, porque o meu programa, o Pensata, essas terças-feiras, não tem uma grande audiência, né? Muito embora eu não canse de repetir, por menos que vocês sejam, vocês são importantes para mim, serão sempre, eu não posso, de certa forma, manter esse programa como gestor da empresa, porque, na verdade, ele acaba sendo um programa subsidiado pelos outros programas que dão lucro, né? E eu preciso pagar os funcionários, preciso pagar o Nando, preciso pagar o Billy, que é funcionário fantasma da Flox. Preciso, enfim, falando sério, eu tenho responsabilidade que nessas horas, né, um empreendedor, o empresário, o gestor, são horas muito difíceis, de escolhas difíceis, em que você é obrigado a fazer cortes, onde você não deseja cortar, ou não gostaria de cortar. Ninguém tem prazer nenhum em cortar coisas, seja pessoas, custos ou o que for. É uma necessidade. E isso em face à enorme incerteza econômica que nós vivemos, né? Não fosse só a situação presente do Brasil estar muito difícil, muito incerta, a gente não tem uma perspectiva de quando isso vai melhorar. E isso não é só para a Flox, isso vale para as grandes empresas, né, para as grandes corporações, que têm muito mais caixa, muito mais fôlego financeiro que nós. Agora, cada um cuida do seu cada um, né? Nós temos que cuidar da nossa caixinha para poder atravessar esse Saara aí que a gente não consegue ainda enxergar o fim. Então eu espero que vocês compreendam isso, eu espero não só voltar a fazer esse Pensata das terças-feiras o mais breve possível, mas também, e mais do que tudo, que o nosso país possa se livrar desse tremendo bode que a gente está vivendo já há tantos anos, essa situação de miséria, essa situação de carência, em que nós, inclusive, somos privilegiados, porque a grande maioria dos brasileiros não tem nem para onde correr. Desemprego, falta de alimento, fome, a precária assistência de saúde, essas coisas todas que vocês sabem, né? Falta de segurança. Espero que a gente ainda possa nos encontrar num Brasil melhor, em que a gente possa falar com mais tranquilidade sobre livros e sobre o que os livros nos levam a pensar. Eu escolhi
né, para esse derradeiro programa desta fase, vamos dizer assim, porque vamos ter sempre um pouco de otimismo e esperança, né, que a gente possa voltar o mais breve possível. Esse livro aqui, de uma moça chamada Geraldine Schwartz, ela, como o nome indica, ela é uma franco-alemã que escreveu esse livro aqui, Os Amnésicos, uma história de uma família europeia. É mais um lançamento daquela editora Aimé, da coleção Das Andere. Essa editora Aimé é muito interessante porque ela é em Belo Horizonte e em Veneza. É um editor brasileiro que mora em Veneza e ele lança excelentes livros que eu já falei com vocês aqui. Um deles é o Sovietistão, por exemplo, que também é dessa coleção Das Andere. E os amnésicos, né, vocês devem saber que o amnésico é aquela pessoa que a amnésia é uma síndrome que a pessoa perde a memória do passado, seja do passado recente, seja do passado remoto. Na verdade, esse livro conta a história da família da Geraldine Schwartz, que nasceu em 1974 em Estrasburgo, que hoje é França, fronteira justamente com a Alemanha. E a família dela é a família do lado do pai, é de origem alemã, né? E a família da mãe de origem francesa. E ambos, os pais, os avós, viveram o drama da Segunda Guerra Mundial. E ela examina como os povos desses dois países, primeiro os alemães, como eles mergulharam um país que deu, né, à humanidade tantos filósofos, tantos cientistas, tantos pessoas importantíssimas, compositores e tal, e a França também, mas a Alemanha principalmente foi cair na armadilha do nazismo, do nazifascismo, do holocausto, da matança, da perseguição e pior que isso, durante um certo tempo meio que resolveu esquecer esses fatos, né? Esses fatos meio que foram obliterados pela memória do povo alemão, como se fossem tempos que não tivessem existido ou como eles não tivessem nenhuma relação com aquelas pessoas daquela geração que foram justamente seus pais e avós. Do lado francês, ela também conta, por exemplo, que a França, né, foi invadida pela Alemanha e uma parte da França continuou, digamos assim, independente, né, que era a República de Vichy, comandada pelo Marechal Pétain, e aí ela fala da quantidade de franceses que foram colaboracionistas, ou seja, que colaboraram com os invasores alemães e depois negaram isso tudo, ou esqueceram, ou muitos que mentiram, que disseram que eram da resistência e não eram da resistência. Enfim, ela resolve pegar e mexer no baú do passado, justamente falando sobre essas duas gerações como os amnésicos. E como ao longo do tempo, os seus filhos e seus netos meio que foram obrigando eles, né, a fazer uma reflexão sobre esse passado, um pensamento sobre esse passado, sobre os erros que cometeram, não no sentido de meia-culpa mas para você aprender com a história, para que não se repitam nunca mais estes erros, esses equívocos que sociedades sofisticadíssimas, avançadíssimas, cultíssimas, educadíssimas cometeram. Imagine se isso aconteceu com a França, aconteceu com a Alemanha, e imagine o que não poderia acontecer, o que não pode acontecer com uma sociedade que não tem educação, que não tem saúde, né, que não tem infraestrutura, que tem fome, que tem ignorância e que fica sujeita aos aventureiros, né, aos populistas, né, aos demagogos. Não preciso dizer nem que país é esse. O interessante desse livro é que ele é um livro em que ele não desperta, né, a mágoa, a raiva sobre os nossos,
aqueles que vieram antes de nós, como erradamente se comete hoje, né, esse revisionismo histórico de se destruir as estátuas, né, reescrever a história. Ela procura contextualizar e explicar o porquê dessa adesão dessas pessoas, e pessoas ligadas à família dela, né? É uma história de uma família europeia, no caso a dela. E por que isso não pode acontecer novamente e o que a gente deve fazer para que isso não aconteça novamente. Você cair nesses engodos, nessas armadilhas ideológicas e políticas. Portanto, eu recomendo muito a leitura dos Amnésicos, que além de ser um excelente livro contando o cotidiano, o dia a dia do cidadão médio, de classe média, europeu, principalmente francês e alemão, nos anos 30, 40, 50, 60, no pós-guerra, né? Antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra, ele também nos leva a essa reflexão. Ou seja, aquela velha história, né? Quem não conhece a história está condenada a repeti-la enquanto farsa. E nesses momentos que nós estamos vivendo, ler os Amnésicos é um livro que nos faz pensar nisso. É preciso conhecer a história, é preciso conhecer o passado e é preciso, tudo bem, a gente pode sempre errar, mas vamos escolher novos erros. Não vamos repetir erros do passado. Fico aqui com essa nossa, digamos assim, final da primeira temporada. Foram praticamente quase 100 programas. Eu agradeço muito a audiência de vocês, o carinho de vocês, a resposta de vocês. E assim que a gente puder, Nando e eu, a gente volta. Um beijo e um queijo. Tchau.